Oi, gente, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Aqui é a Diaconisa Pri. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesse canal. E no vídeo de hoje é a continuação, né, dos nossos vídeos sobre batalha espiritual. Hoje é o vídeo número 2, tá bom? E hoje eu vou estar explicando para vocês a diferença entre opressão e retaliação, tá bom? Se você não sabe como funciona, como detectar, como decretar a derrota do inimigo nessa área também. Eu vou estar mostrando para vocês, tá bom? Tudo isso faz parte de batalha espiritual. A gente vai sofrer esse tipo de coisa. Às vezes, sem a gente estar em batalha espiritual, a gente já sofre, quem dirá quando a gente tá bom? Então, não tinha como eu falar sobre batalha espiritual sem falar sobre opressão e retaliação. Então, bora lá. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreve, deixa o like, comenta, tá bom? Vamos lá, gente. O que é opressão? Eu vou explicar para vocês primeiro o que é opressão. Opressão é como se fosse um medo que os demônios colocam na gente para que a gente não faça aquilo que Deus quer que a gente faça. Por exemplo, faz de conta que eu recebi uma oportunidade para pregar em certo lugar. Os demônios já sabem que eu vou pregar nesse lugar. O que eles vão fazer? Vão ficar me botando nervoso, vão me botar medo, eu não vou conseguir dormir, não vou ficar em paz, entendeu? Então a opressão ela funciona de diversas maneiras, não é só um tipo de coisa só. Vem através de medo, como eu acabei de explicar, vem através de cansaço, como aconteceu comigo, né? Para quem não sabe, eu vou contar uma experiência em cada um desses dois assuntos, que é opressão e retaliação, eu vou trazer uma experiência minha que eu tive, tá bom? No vídeo que eu falei sobre o meu último propósito que eu fiz no ano passado, 2024, eu relatei um exemplo de opressão que eu sofri dentro desse propósito, tá bom? Então, eu vou estar relembrando essa experiência que eu tive, para vocês saberem mais ou menos como que é, se você não assistiu aquele vídeo, para você saber como que é a sensação da opressão, tá bom? Às vezes a opressão ela vem como medo mesmo, como eu expliquei para vocês. Às vezes não é simplesmente medo da sua carne, às vezes é medo dos os demônios que colocam esse medo para que você não cumpra aquilo que Deus quer que você cumpra. Por exemplo, às vezes você é o tipo de pessoa que incomoda o inferno. Como que incomoda, a gente pode incomodar o inferno? Orando, jejuando, se posicionando no reino de Deus, né? Na obra de Deus. Então, assim que a gente incomoda o inferno. Então, se o inferno vê, os demônios vê, né? Que fulano vai pregar. Aí ele olha a vida do fulano. Porque, não sei se vocês sabem, mas no mundo espiritual, os demônios e anjos conseguem ver o tipo de nível de unção que nós temos. Então, se existe um tipo de pessoa que é uma pessoa que sacrifica ali no altar diante de Deus para ser usado por Deus, tudo, para poder fazer grandes obras aqui na terra. Pode ter certeza, os demônios, a maioria, muitos não vão passar perto, vão dar trabalho, né? Vão ter trabalho ali contra aquela pessoa, ou às vezes vão ter até medo pela autoridade que tem, pelo poder de Deus que está sobre a vida daquela pessoa, tá bom? Não é nada a ver com a pessoa, é sobre o poder de Deus, é tudo sobre Deus, tá bom? E se for uma pessoa que nem busca a Deus, tá lá servindo só para não dizer que não tá fazendo nada na igreja, nem ora, nem jejua, serve a Deus de qualquer jeito, esse tipo de pessoas, os demônios não vão nem gastar tempo, porque não tá dando nem um pingo de trabalho para eles, tá bom? Então eles já sabem que aquela pessoa vai cantar, ou vai pregar e não vai acontecer nada. Então eles nem vão ter tanto trabalhos assim para fazer, tá bom? Então, a pessoa que. Então, elas, geralmente, elas não vão sofrer tanta opressão. Mas se for uma pessoa que está posicionada, ela vai sofrer. Tá bom? Então, às vezes, não precisa você estar em um propósito para você sofrer opressão. Tá bom? Às vezes, um convite que você recebe para fazer a obra ou para orar por alguém. Se você é do tipo de pessoa que dá trabalho no inferno, vai ter opressão. Tá bom? Vai se levantar. E a gente precisa detectar o que que é, para que a gente não fique moscando, né? E ficar apanhando do inimigo ou acabar desistindo, achando que, eu acho que não é Deus, que Deus não quer que eu pregue naquela igreja, ou não quer que eu cante lá. Eu acho melhor eu desistir. Porque é isso que eles fazem. Eles fazem a opressão, é como se eles estivessem chegando perto da gente, para que a gente sinta, né, espiritualmente falando, a presença deles, e aí a gente começa a ficar com medo do nosso corpo carnal, né, físico e espiritual, acaba tendo aquelas sensações, né, porque isso vem pro físico também, né, e a gente tem aquela sensação, a gente começa a ficar com medo, começa a ficar inquieta. Então, tudo isso faz parte da opressão, tá bom? E tem a opressão que a gente sofre quando... Que foi o meu caso, né? Quando você tá numa batalha espiritual. Eu tava na batalha espiritual no mês passado, num propósito que eu tava. E aí eu tinha comido carne de porco, né? Eu ainda vou explicar a influência da carne de porco. Não faz bem a gente comer carne de porco enquanto a gente estiver em batalha espiritual, tá bom? E eu tinha comido um dia antes, né? De eu ter sofrido aquela opressão. E aí eu me senti uma fraqueza mesmo, que foi no Natal que eu comi, no dia 24. E eu senti uma fraqueza.
E espiritualmente falando, tá? Não foi física. E como eu tava bem assim, aguçada espiritualmente, eu consegui perceber que aquilo era espiritual. Só que como eu tava na pressa ali, arrumando a Rebeca, tudo, eu nem me dei conta, né, que tinha a ver mesmo com a carne de porco, mas que a carne de porco tinha me deixado fraca, espiritualmente falando. E quando foi no outro dia, gente, eu percebi claramente uma opressão muito grande do inimigo na minha vida, tá? Peraí, gente, só tô colocando um negócio aqui no meu celular porque ele fica apagando só pra eu poder ver o que eu tenho que falar. Então, aí tudo bem, né? Aí no outro dia eu acordei, eu tive uma sensação de peso muito grande nas minhas costas, como se eu tivesse com uma mochila com um saco de cimento atrás. Eu tava com uma agonia muito grande, eu não tava conseguindo. Eu tinha duas coisas pra fazer, mas eu parecia que eu tinha várias coisas pra fazer ao mesmo tempo. Tava tudo bem, a Rebeca tava bem, sabe? Mas parecia que eu não tava bem, sabe? Uma sensação de. Como se fosse uma sensação de pânico também. Então é tudo um medo que eles põem na gente. Só que como eu tava espiritualmente bem com ouvidos aguçado, bem aguçadíssima, é por isso que eu tava sofrendo aquela opressão e porque eu fiquei mais fraca por conta da carne de porco que eu tinha comido, eu falei pro meu marido ficar com a Rebeca lá e eu vim aqui pro carro conseguir repreender. Eu vou explicar pra vocês como que eu orei, porque a gente tá falando sobre os vídeos sobre isso, né? Então eu vou explicar pra vocês como que eu oro. Gente, toda vez, o mundo espiritual ele funciona através da palavra de Deus, lógico, né? As leis de Deus. Mas quando a gente está guerreando e a gente não está usando apenas as palavras de Deus, a gente tem que usar as nossas palavras. Então a gente não está vendo, a gente não está com uma espada fisicamente batendo nos demônios, a gente não está vendo os demônios. Então o que a gente vai fazer? A gente vai, como se a gente estivesse falando isso, verbalizando, mas no mundo espiritual tá acontecendo coisas. Por exemplo, às vezes a gente vai lutar contra um demônio que a gente não tá vendo, tá? Eu não tô falando para as pessoas que têm visão espiritual aberta. Eu tô falando pra gente que literalmente tem que lutar a partir da fé. Se Deus quiser abrir sua visão espiritual, ele abre, tá bom? Mas tô dando um exemplo para qualquer batalha espiritual que é através da fé. A fé é pura ali, sem você tá vendo nada. Então, o que aconteceu? Tem gente que às vezes vai lutar contra o demônio e fala assim: é, que você seja queimado agora pelo poder de Deus, que você seja queimado agora em nome de Jesus. Ou seja, a pessoa está imaginando isso, ela está declarando na voz dela aquilo sobre o demônio. Seja queimado você agora pelo sangue de Jesus, ou pelo fogo de Jesus, pelo fogo de Deus, né? Também você pode usar dessa forma, ou pelo sangue de Jesus. Então a gente tem que saber o que a gente está declarando. Por exemplo, um exemplo que eu achei muito interessante de uma libertadora que falou num podcast, né? Por exemplo, a pessoa está sendo liberta. Aí chega 3 pessoas lá e fica lá. As 3 estão em oração, beleza. Só que tem um só que é responsável pela libertação. Os 2 têm que ficar intercedendo. Porque se um ficar lá, em nome de Jesus, eu declaro que esse demônio venha sair, sai agora em nome de Jesus. Aí o outro tá lá, eu te amarro agora em nome de Jesus. Aí o outro do outro lado tá lá, eu te expulso agora em nome de Jesus. Ou seja, 3 coisas estão sendo declaradas diferentes. Eu acho que a segunda foi a mesma coisa que a primeira. Mas é mais ou menos assim, pra vocês entenderem. Aí cada um tá declarando uma coisa diferente. Sabe o que vai acontecer? Nada, os demônios não vão sair. Então, gente, eles vão ficar lá só olhando o que as pessoas estão fazendo. Por quê? Porque eles sabem o que está acontecendo no mundo espiritual. Eles estão vendo. Mas as pessoas não, nem sempre Deus vai abrir a visão espiritual. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente fala, até quando a gente tá usando para libertar as pessoas com outras pessoas. Eu não passei por isso ainda, tá, gente? Mas eu sei que eu tenho um chamado de libertação dessa área, então eu sei que eu vou passar. Então, eu ouvi essa libertadora falando, e eu achei muito interessante trazer para vocês, porque às vezes, não sei se vocês trabalham já na área de libertação na igreja de vocês, então pode acontecer esse tipo de coisa. Então, se tiver um libertador sendo usado por Deus para libertar a pessoa, você tem que ficar intercedendo. Você não pode ficar dando ordens pro demônio ali, porque o demônio vai receber várias ordens, então ele não vai saber, não vai fazer nada, porque eles são astutos, né? Eles não vão seguir uma pessoa só. Tem que ser uma pessoa só para eles poderem seguir, tá bom? Então não adianta 3 pessoas de uma vez dando ordem para ele, ele não vai fazer, não vai sair. Tá bom? Então, como que eu orei na opressão? Quando eu cheguei aqui, gente, eu cheguei com peso, que nem eu falei pra vocês, sentindo um baita peso. Uma sensação espiritual muito ruim. E. Peraí, deixa eu ver quantos minutos tá. 9 minutos, tá? Aí. Eu já cheguei declarando, gente. Eu iniciei a minha oração. Sim, glorifiquei o nome de Deus. Sim, mas eu já entrei na batalha. Porque quando você sofre uma opressão. Quando você sofre uma opressão, né? Que nem eu tô falando pra vocês. Quando você sofre uma opressão, você já tem que chegar declarando já. Porque aquilo que você tá sentindo precisa sair.
tá bom? Então você já tá no meio da guerra, ali no meio da batalha, eles já estão declarando guerra contra você, tá bom? Então você precisa declarar. Alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual pelo propósito que você tá fazendo, né? Ou às vezes você tá lutando pelo seu filho e o seu filho já tá querendo quase ser liberto ali, já chegando para conhecer a palavra, já as vendas deles espiritualmente falando já estão caindo. Então os demônios vão vir para te oprimir, para você parar, para você desistir da batalha, parar e deixar o seu filho lá, continuar lá no mundão, entendeu? Então, toda opressão quer dizer que vai acontecer alguma coisa. Então, você precisa repreender a opressão para você poder continuar, entendeu? Então, é uma ameaça, é como se fosse uma ameaça do inimigo. Tipo, você tá me incomodando, você tem que parar com isso, você tem que desistir. Para com isso, desiste. É mais ou menos assim que eles estão falando através da opressão, tá bom? Então, como que eu fiz? Eu cheguei declarando, gente, eu levantei as minhas mãos, eu tava de olho fechado. Eu glorifiquei a Deus, né? Iniciei uma oração e só. Dei toda a honra e glória a Deus e falei, eu declaro agora no mundo espiritual através da fé. Eu não estava vendo nada, eu não tenho visão aberta, Deus nunca me deu nenhuma visão. Pelo menos assim, física não, né? Mas, então eu tenho que lutar totalmente através da fé. Mas eu estava sentindo aquela opressão e sabia que era opressão. Então eu tinha que declarar. Então eu comecei a declarar, em nome de Jesus agora, toda essa opressão. Eu declaro agora a derrota do inimigo sobre a minha vida. Eu não aceito essa opressão. Eu vou continuar com esse propósito em nome de Jesus. Eu comecei a declarar, porque o propósito que eu tava era algo pessoal e tinha outra coisa sobre a raiz de amargura, né, que eu expliquei pra vocês. Então eu comecei a declarar, eu vou ser liberta dessa raiz de amargura sim, em nome de Jesus. Eu não me acovardo a você, demônio, em nome de Jesus. Eu não aceito você na minha vida. Pode cair por terra agora no nome de Jesus. E eu comecei a declarar, gente. Aí eu senti aquele movimento que eu falei pra vocês, que eu senti como se eu estivesse dentro da água. E eu senti um movimento da água, assim, não um molhar da água, mas eu senti o movimento da água. Então, enquanto eu tava ali declarando e eu abri os meus olhos, na verdade foi aqui dentro do carro, né? Quando eu abri os olhos, eu ainda declarando, eu achando que o carro tava balançando. Não era o carro que tava balançando, era espiritualmente falando. Então foi muito assim, foi uma experiência muito forte. Eu nunca tinha vivido algo parecido. Mas mesmo assim, gente, na hora, acabou, tá bom? Eu já saí dentro do carro já livre. Eu ainda, quando eu desci, eu ainda falei pro meu marido, viu que eu falei pra você que era opressão? Era opressão sim. E graças a Deus não tô sentindo mais nada. Então, gente, é muito sério. Se você tá tendo opressão, você precisa lutar contra. Porque se você deixar os demônios te oprimirem, você vai desistir, porque a luta vai ficar muito forte. Você tá dando permissão pra ele, entendeu? Então, você tá vendo que tem uma sensação de demônio ali, repreenda no nome de Jesus, tá bom? Repreende toda opressão. Então, tudo que vem antes é opressão, tudo que vem depois é retaliação. O que é retaliação agora? Retaliação é um contra-ataque dos demônios que você está fazendo. Você entrou numa batalha espiritual, às vezes parece que é a mesma coisa, né, do que a opressão, mas não é não. A retaliação é pior ainda. A retaliação é depois daquilo que você recebe diante de Deus. Por exemplo, eu tenho uma experiência bem fresca sobre isso, gente. Hoje é terça-feira, eu tive essa experiência no domingo lá dentro da igreja. Lá dentro da igreja, Deus tem me usado muito forte, porque o meu chamado é libertação. Então, quem é da área da libertação, mesmo que você esteja no louvor e que você esteja na palavra, você vai ser usado para confrontar contra o pecado. Não ache estranho. Você não vai necessariamente sentir vontade de pregar sobre vitória, não vai sentir tanta vontade de pregar sobre bênçãos o tempo inteiro. Não, você vai sempre puxar mais ou menos para o pecado, para a santificação, para as pessoas abrirem os olhos. Esse é a pregação, né, das pessoas que são usadas em libertação e também são usadas na palavra, né? Eu nunca tinha tido oportunidade para pregar naquela igreja, mas eu sabia que uma hora ia chegar. Eu não sei por quê, mas meu marido tinha comentado com a minha pastora que eu prego. Ele não falou que eu tenho um canal, mas ele falou que eu prego, porque às vezes, de vez em quando, eu pegava uma oportunidade em outras igrejas e pregava, né? Não pregava o culto todo, mas pregava uma palavrinha ali e outra. Então, meu marido sabe que eu prego. Então, só que eu falei assim, Deus, eu orava, né, para Deus. Eu falei, Senhor, que eu venha pregar só quando o Senhor visse que eu estou preparada para isso. Eu não quero pegar uma oportunidade simplesmente porque meu marido comentou com a pastora. Então, eu quero me sentir, eu quero saber que o Senhor quer que eu faça aquilo, entendeu? Não porque as pessoas falaram. Então, eu fui pega de surpresa no domingo, porque depois de muito tempo disso, né, Deus falou pra minha pastora passar o microfone pra mim no domingo, gente, e ela nem tinha combinado nada comigo, porque foi Deus mesmo que falou.
E foi bem na hora, gente, quando eu subi no altar pensando que eu ia louvar, que era na hora do Ministério de Louvor louvar, aí ela pegou e falou assim, antes da gente louvar, eu tô sentindo de passar o microfone pra Priscila, pra ela tá trazendo uma palavra. Imagina, gente, naquele momento a alma, o espírito da alma e o corpo ali, deu medo no espírito da alma e no corpo, porque eu não tinha nenhuma palavra preparada, a minha Bíblia nem tava comigo, tava lá no meu lugar, lá, eu tava saindo do meu lugar e fui lá pro altar pra louvar, então eu nem sabia o que pregar. Então eu falei assim, amém. Tipo, eu tava lá no altar, não dava pra poder desistir. Aí eu fui, tive que usar a Bíblia dela mesmo, que tava lá no altar, né? E eu fui abrindo a Bíblia ali, Deus me deu uma palavra e eu consegui trazer a palavra para a igreja. Ou seja, se não fosse de Deus, gente, eu não ia sentir, eu ia ter muito medo ali, ia ser uma coisa, porque se eu for pegar de surpresa, gente, é bem difícil. Mas se Deus permitiu isso, é porque ele já sabia que eu estava preparada para isso, tá bom? Então foi sempre a minha oração. Só que o que aconteceu? A minha pregação foi contra o pecado. Tudo que eu falo é contra o pecado, gente. É Deus que me dá essa direção para falar, é sobre santificação, sobre o pecado. E aí tudo bem, foi uma palavra bem rapidinha ali antes do louvor, né? Foi só algo que Deus tinha colocado no meu coração para passar. E aí eu passei. Uma pregação diferente do que geralmente a igreja está acostumada a ouvir. A igreja lá, né, está acostumada a ouvir. E quando chegou na hora do louvor, que foi depois da pregação, né? Eu já entrei no louvor, já cantei um louvor, naquele louvor Maranata, né? O mesmo louvor que eu recebi o batismo com o Espírito Santo. E quando eu cantei aquele louvor, que chegou na parte que eu senti de ministrar, gente, meu Deus. Só que no momento da palavra, a Rebeca lá nos fundos, não sei se vocês vão conseguir entender, mas tem um altar, tem as pessoas sentadas e uns 4 passos para trás tem uma, como é que chama? Tem uma salinha, que é a salinha das crianças, que é fechado com um tipo de material que não é uma parede. Então dá para escutar. No altar, gente, eu escutei a Rebeca fazendo um escândalo. Escândalo. Na hora que eu peguei a Bíblia para poder trazer a palavra. Então, assim, meu marido teve que ir lá, pegou ela, trouxe ela para perto das pessoas e ela começava a sair do colo dele. Ou seja, gente, foi bem difícil. Só que eu não conseguia descer porque eu tava pregando. Então, já imagina aí a retaliação. Daqui a pouco, eu fui no louvor, né? E ele ainda lá tentando levar a Rebeca de volta lá pra salinha das crianças. Foi uma confusão danada. Eu fiquei sabendo mais ou menos hoje o que foi que aconteceu. E na hora da palavra, na hora do louvor, gente, Deus me tomou na ministração daquele louvor, que era Santa Ceia, era um culto de Santa Ceia. Deus me pegou naquele louvor, gente. Eu comecei a declarar contra o pecado de um jeito que nunca tinha acontecido na minha vida antes. E eu comecei, minhas ministrações não foi assim, ai, receba a sua vitória em nome de Jesus, Deus está pelejando por você, não sei o que. Geralmente o que faz a igreja se avivar é isso, é você falar coisas que eles querem ouvir. Só que o que eu senti não foi de falar aquilo. Gente, eu comecei a declarar. Eu comecei a declarar que o reino dos céus é tomado à força. É só daqueles que se esforçam que tomam posse do reino de Deus. Não tem como a gente achar que a gente vai entrar sujo no pecado. Que a gente vai entrar em pecado dentro da casa, no reino dos céus. A veste da noiva é branca porque representa a limpeza, representa a santidade, pureza, em nome de Jesus. Deus não aceita, se tem algo que te afasta de Deus, muda agora, porque Jesus pode voltar. Gente, só de lembrar já começa a me arrepiar, foi mais ou menos assim, porque na hora Deus tomou ali, que tem coisa que eu nem me lembro, mas eu comecei a declarar fortemente contra o pecado. Entra pela porta estreita, você não vai entrar dentro do céu de qualquer jeito. Se os próprios demônios tremem de medo de Jesus, tremem de medo de Deus, quem nós achamos que somos para nós querer entrar de qualquer jeito no reino dos céus? Não vai entrar. Gente, meu Deus, eu saí até rouca de tanto que Deus me tomou naquela hora. Eu me ajoelhei, eu não tava conseguindo ficar de pé de tanta glória. Só de lembrar, eu já fico já, meu Deus, quem sou eu para Deus me usar? Mas enfim, só Deus sabe as lutas que eu passo. Então, assim, teve um mover dentro da igreja. Então, eu tenho certeza que corações foram tocados ali. Então, teve uma retaliação. O céu, eu senti o céu aberto na hora que eu me ajoelhei, comecei a declarar ali, eu senti o céu aberto. Então, assim, pessoas foram tocadas. Então, o inimigo não vai ficar feliz. Quando eu saí que terminou o culto, gente, a Rebeca tava bem. Ela saiu da salinha mesmo, veio andando pra perto de mim, eu peguei ela. Quando eu coloquei aquela menina dentro do carro, a menina começou a fazer um escândalo, gente, um escândalo que vocês não têm noção. Nem eu, que sou a mãe dela, não tava reconhecendo isso aí. Eu pegava ela no colo, tirava, ela queria descer, não ficava em paz. Aí meu marido tava chateado por conta que a Rebeca também não deixou ele assistir o culto. Ou seja, gente,
Foi um demônio de confusão que estava ali no meio, ou seja, uma retaliação. Porque, que nem eu falo, se você tá incomodando o inferno não vai ficar olhando você de braços cruzados. Se você tá lutando, não, eu quero servir a Deus com excelência, eu quero cantar para Deus com excelência. Não importa se o pessoal da minha igreja não faz, eu vou fazer a minha parte. Você pode ter certeza, você é alvo fácil do inferno, mas tem que ser assim mesmo, porque não é todo mundo que quer fazer, entendeu? A gente não pode se contentar com uma igreja morna, não. E aí, ele veio também chateado, querendo... gente, se eu desse asa para as coisas que ele tava falando, a gente ia discutir no meio da rua e a gente ia cometer um acidente. Porque a Rebeca tava fazendo um escândalo. Gente, vocês sabem como é que é escândalo de criança, de bebê. E ainda o meu marido ali com raiva já, por conta das coisas que tinha acontecido. E eu só tentando apaziguar a situação. Quando meu marido chegou pra fechar o portão, já vai acabar a memória do celular, ai meu Deus, deixa eu tentar encerrar. Quando meu marido chegou para poder fechar o portão daqui de casa, ele abriu o portão e eu fiquei no carro com a Rebeca. E a Rebeca ainda fazendo o maior escândalo. Nesse momento que ele saiu, começou a declarar espírito de confusão, ou seja, vocês estão a gente vê a situação. É uma situação de confusão que estava acontecendo ali naquele momento, porque até então já tinha passado, a Rebeca estava bem. Na hora que eu enfiei ela dentro do carro, na rua começou. Então, era o espírito de confusão que estava trazendo retaliação por como Deus tinha me usado dentro daquela igreja, gente. Não é todo mundo que prega contra o pecado, não é todo mundo que confronta a igreja contra o pecado. Então, os demônios não vão ficar felizes. Então, eu comecei a declarar: demônio de confusão, você não vai entrar dentro da minha casa. Em nome de Jesus, aqui só entra só Jesus. Você não tem permissão. Pode sair da vida da minha filha, pode sair da vida do meu marido, pode sair de dentro desse carro. Eu não te aceito. Pode sair agora no nome de Jesus. E aí, daqui a pouco, no mesmo instante, o meu marido já chegou, abriu a porta, a Rebeca já tinha silenciado. Foi coisa de segundos, gente. E aí, quando a gente foi entrando com o carro lá aqui pra dentro da garagem, já tinha acabado tudo, já tinha encerrado tudo. Parou de gritar a Rebeca e ele parou com as reclamações. Então, assim, gente, se a gente não tá ligado, os demônios usam mesmo. Só que o meu marido ele não conseguiu ficar ligado espiritualmente, até por conta da Rebeca. Ele nem tinha se tocado que era isso que estava acontecendo. Eu acho que ele nem conseguiu ver eu ministrando. Então, ele nem conseguiu ver exatamente o que estava acontecendo ali no altar, entendeu? No domingo retrasado, não aconteceu a mesma coisa, mas foi um pouquinho, assim, parecido. Só que ele tava lá na hora e ele não teve retaliação, nada, não teve confusão com a Rebeca, ele conseguiu prestar atenção no que tinha acontecido. Mas nesse domingo ele não conseguiu perceber. Então, assim, uma coisa já levou a outra. Então o inimigo tentou, né, trazer discórdia dentro do meu casamento, dentro da minha família ali naquele momento, mas foi expulso no nome de Jesus. Então você, sabe, se você sabe que foi usado muito por Deus ali na palavra, no louvor, já repreenda. Já repreenda em nome de Jesus. Já, quando você for entrar em uma batalha espiritual, abrir um propósito contra a vida de alguém, contra não, a favor da vida de alguém, né, para Deus libertar, já declara: Senhor, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que cubra com teu sangue a vida da minha filha. Eu tô usando o meu exemplo, tá bom? Se for o meu caso, né? Cubra em nome de Jesus com teu sangue a vida da minha filha, a vida do meu marido, e a minha vida, que nós possamos estar imunes, Deus, a toda a retaliação do inimigo. Por mais que ainda possa vir a retaliação, vem, só que ela vem mais calma, ela não vem quebrando tudo. Tá bom? Então, sempre lembre-se disso. Quando você for entrar em uma batalha espiritual, ou às vezes você pega uma oportunidade para pregar ou algo do tipo, já ora a favor disso, para que Deus te cubra sobre toda a retaliação do inimigo, tá bom? Porque se ele não conseguir atingir você, ele vai querer atingir seus filhos. Se ele não conseguir atingir os seus filhos, vai querer atingir seu marido ou você mesmo, né? Ou a sua esposa. Então, é guerra, tá bom? Isso é batalha espiritual, tá, gente? Não é bagunçado, é sério. Então, a gente tem que tomar cuidado no que a gente tá entrando, tá bom? Eu acho que deu pra entender mais ou menos o que é o que, né? Então, é isso. Continue estudando aí sobre batalha espiritual, tá bom? Deus abençoe. Tchau!